Olá, pessoal. Então vamos ver o nosso último método de raízes reais, que é um método levemente diferente dos outros dois anteriores. Os dois anteriores que nós vimos eram bem próximos um do outro. Esse método ele tem uma abordagem diferente. Esse método ele é chamado de método de Newton. E qual é a ideia dele? A ideia dele é a gente descobrir uma função de iteração. O que é uma função de iteração? Que a gente parte de um valor x0 e aplica a função de iteração nesse x0. Essa função de iteração vai nos dar como resposta um x1, um novo x. Aí, a gente aplica novamente esse x1 na função de iteração. Ele vai nos dar como resposta um x2. E aplica esse x2 na função de iteração. E ele vai nos dar um x3. E assim por diante. E a princípio, cada função de iteração, cada função que a gente aplicar, cada vez que a gente aplicar a função de iteração, o x seguinte vai estar mais próximo da função da raiz exata do que o x anterior. E se por acaso, em algum momento, eu descobrir qual é o valor de x exato e eu aplicar na função de iteração, ela vai ficar parado naquele lugar. A ideia é que ele vai convergir para a raiz exata e quando ele achar a raiz exata, ele para, ele estaciona na raiz exata. Então ele tem essas características diferentes dos nossos métodos anteriores. E aí, a gente continua tendo a nossa precisão. Temos uma precisão que a gente quer atender. Só que a gente vai medir a precisão justamente por quanto eu me desloquei de uma aplicação da função de interação para outra. Quanto que eu me desloquei do x1 para o x0, quanto eu me desloquei do x2 para o x1, do x3 para o x2, e assim por diante. Ou posso utilizar o f de x também, o módulo de f de x, como a gente utilizava nos outros métodos, né? Que aí, novamente, a gente pode analisar o critério de parada em x ou em y. E no método de Newton, a gente normalmente parte de um valor inicial, ao invés de um intervalo. Mas se a gente tiver um intervalo, basta a gente escolher um ponto naquele intervalo para ser o nosso x0. Normalmente a gente põe o valor intermediário, porque qualquer valor naquele intervalo vai ser tão bom quanto o outro nesse início. Então a gente escolhe de forma mais fácil possível. Então a gente escolheria um ponto intermediário no nosso intervalo para iniciar as nossas contas, certo? Só que aí vem uma questão, que é a questão central do método de Newton-Raphson. Quem é essa função de iteração? No método de Newton-Raphson, essa função de iteração ela é x menos f de x sobre a derivada de f de x. Então, o que vai acontecer? Se eu, por acaso, aplicar o valor exato de x aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, o valor exato de x vai ficar aqui, menos o f do valor exato de x, o valor exato da minha raiz aqui vai dar 0. Né? F da raiz exatamente vai dar 0. Então, 0 dividido por um número, que espera-se que não seja 0, esse tempo vai dar 0, então vai sobrar o próprio x. Então, nesse caso, se eu colocar a raiz exata, eu vou ter como resposta a própria raiz exata. Então, eu não vou mexer, eu vou estacionar na raiz exata. Só que aí a gente pode ter um problema. Se a gente, por acaso, cair num valor em que a derivada da f naquele ponto x
for zero. Aí nós vamos ter uma divisão por zero, que é um problema. E isso pode acontecer? Pode acontecer, se a gente passar por um ponto em que tem derivada zero, que é um ponto em que a função, ela é horizontal, né? Ela não tem inclinação. A inclinação da reta tangente à nossa função naquele ponto vai ser horizontal. Então, isso pode ser um problema, certo? Então, vamos fazer um exemplo nisso daqui. E outra coisa, a gente tem que ser capaz de calcular isso daqui. A gente ou o computador, né? Tem que ser capaz de calcular a derivada da função. Porque se a gente não conseguir, a gente não vai conseguir calcular essa expressão. Então vamos fazer uma conta. Então, vamos ver aqui. X ao quadrado mais x menos 6. Vamos avaliar isso no intervalo, né? A raiz está no intervalo entre 1 e 2. E a minha precisão é de 10 a menos 3. Certo? Então vamos calcular quem é a minha função de iteração aqui, ó. A função de iteração de x vai ser x menos o próprio f de x. Então, x ao quadrado mais x menos 6 sobre derivada de f de x. Então, vai ser 2x mais 1 aqui embaixo. Certo? Então, essa vai ser a nossa função. Aí, eu tenho um intervalo de 1 a 2. Eu tenho que começar com um x0. Eu vou colocar aqui o ponto médio desse intervalo, que vai ser 1 mais 2 sobre 2, que vai dar 1,5. Então, eu vou começar, ó. Função de iteração do x0 vai dar 1,5 menos 1,5 ao quadrado mais 1,5 menos 6 sobre 2 vezes 1,5 mais 1. Então, vamos fazer essa conta. Então, primeiro, o x... Ups. Tá. X é 1,5. Aí, agora, eu vou precisar calcular, que é x menos x ao quadrado mais x menos 6, tudo isso dividido por 2x mais 1. Isso deu 2,0625. Certo? Então, ó, aí o que eu vou avaliar? Ó. Módulo de x1 menos x0, que é o quanto eu desloquei de um para o outro, deu 0,5625, que é maior do que a minha precisão. Então, e esse daqui é o meu x1 agora. Tá? Então, ainda não atendeu a minha precisão. Então, eu vou calcular. Função de iteração do x1 vai ser 2,0625 menos 2,0625 ao quadrado mais 2,0625 menos 6 sobre 2 vezes 2,0625 mais 1. Então, isso é o x. Nova função deu
2,000762. Então, lá. Agora eu vou calcular qual é x2 menos x1. Então, vai dar isso menos isso. Deu 0,061737, que ainda é maior do que a minha precisão. Então, esse daqui foi o meu x2. Então, agora vamos aplicar a função de iteração do x2. Então, vou calcular aqui direto. Então, ó, esse é o x. A função deu... Não, cadê o... Ah, eu armazenei errado. Esse é o x. Ah, tá. Aí aqui deu 2,0000, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeros e depois aparece 1. Então deu 2. Né? Aí eu tenho o módulo de x3 menos x2 deu isso menos isso. Dá 2 menos esse. Vai dar 0,00076, que é menor do que a minha precisão. Isso significa que esse cara aqui, que é o meu x3, atende a minha precisão. Então, meu x aproximado é 2. E se eu quiser comprovar, basta eu aplicar para calcular o f de 2. Então, vai dar 2 ao quadrado mais 2 menos 6. Isso vai dar 4 mais 2 menos 6, 0. Exato. Então, o método de Newton, ele é mais rápido do que os dois anteriores, só que ele depende da derivada do número, da função. Então, precisa ser uma função não só que tem derivada, mas que eu consiga derivar, seja eu, pessoa, ou seja o computador. Então a gente tem que ser capaz de derivar essa função e a gente tem que evitar que a gente calcule a função de iteração num ponto onde exatamente a função tem derivada zero. Porque se acontecer, a gente vai ter uma divisão por zero. Beleza? Então, por enquanto é isso, pessoal.